E aí pessoal, beleza? Professor Vladimir aqui mais uma vez e retornemos ao nosso estudo do eletromagnetismo. Agora a gente vai falar um pouco sobre algumas características dos campos escalares e para introduzir essa temática, para começar a abordar essa temática, a gente vai precisar falar de alguns pontos em que essencialmente a gente observe essas variações dentro de um campo escalar. Então, para a gente começar a estudar essas coisas, a gente pode começar a fazer alguns tipos de associações. E essas associações passam, inclusive, pelo conhecimento ali de cálculo do que é aqui uma derivada, do que ela mostra para uma função de uma variável. Né? Então, a gente vai tratar essencialmente sobre como encontrar essas variações dentro do campo. Então, observando aqui, né, esse campo escalar, a gente tem do mapa do Brasil de temperaturas, né? A gente pode observar, por exemplo, né, um aumento da temperatura, né? Aqui essa parte mais escura, próximo de 10 graus, e aqui a gente vem aumentando, né? A temperatura à medida que vai ficando mais claro até dar essa mudada na cor também, né? Então, aumentando até 35 graus, que nesse mapa não tem nenhum lugar destacado com essa temperatura, mas a gente consegue perceber que nesse sentido da variação, para esse sentido, a gente sai das menores temperaturas até mais ou menos 27, 30 graus, né? Fazendo esse sentido aqui. E aí eu queria tentar entender qual é a máxima taxa de variação que a gente consegue encontrar entre, entre cada faixa desse de mesma temperatura, tá? Isso também depende da resolução, então de repente poderia ter 10, 11, 12,5 e assim sucessivamente, né? Poderia estar mais subdividido, ia ter mais quadradinhos, a gente poder medir com mais precisão. Então lembra daquela história dos pontos que se relacionam, né? Que eu falo isso lá na primeira aula. Isso tem a ver aqui também. Então, quanto mais pontos para representar, e mais preciso eu tenho na minha observação, tá? Então, como a gente está falando de representações de campos a partir de funções, sempre repito isso, que uma função ela vai representar um campo, mas nem desculpa, todo campo ele é representado por uma função, mas dentro da função representa um campo, tá? Então isso é importante. Então veja, se existe um campo escalar com uma variável, a gente pode definir uma máxima direção em cima desse processo, né? A gente pode observar essa máxima variação a partir da derivada ordinária desse processo. Então a derivada ordinária desse campo vai se relacionar com a máxima variação, né, de V no eixo que eu quero, dentro daquele elemento infinitesimal de variação lá, né, que eu estou interessado. Então isso aqui vai ser a inclinação do V por esse x, tá? Então precisa encontrar. Então, se eu estou trabalhando com uma variável, então provavelmente eu vou estar trabalhando com essa máxima inclinação que eu posso encontrar. Enfim, essa máxima pode ser local, pode ser global, né? Eu posso criar estratégias para encontrar o máximo, desculpa, a máxima inclinação global aí desse meu sistema. Então, existem estratégias para essa função de uma variável. Então, eu posso generalizar isso para uma função de três variáveis, né, nesse caso. Só que aí, para esse processo, né, se a gente está olhando uma variável só, então eu posso apenas percorrer esse domínio, né? Percorrer esse domínio, beleza. Agora, para três variáveis, eu tenho, digamos, três domínios, né, que são para cada eixo, para encontrar qual é o máximo. Então, esse máximo, essa máxima variação, ela vai depender para onde eu estou olhando dentro desse campo. Então, eu posso voltar aqui. Então, olhar nesse sentido é diferente de olhar nesse sentido. Eu posso ter uma variação para cá,
posso ter uma variação para lá, uma variação para cima. E o meu intuito é sempre, nesse primeiro lugar, encontrar a variação dentro desse sistema que é a inclinação, digamos, né? Se fosse a primeira ordem. E aí, a gente pode observar que, usando o teorema da derivada parcial, né? Então, eu posso aplicar aqui para um campo de três variáveis e encontro que é parcial em x, parcial em y, parcial em z. Isso aqui vai me dar essencialmente como v se modifica a partir dessas taxas nessas direções do meu campo, tá? Então, como é que ele vai se comportar se eu estou variando em x, se eu estou variando em y, se eu estou variando em z, ou seja, eu vou variar nesse incremento, né, dx, dy, dz. Então, isso é importante. E a magnitude dessa taxa de variação, de quanto ele vai variar, né, de como é feito, ele depende da posição. Ou seja, mais uma vez, estou nesse ponto aqui e eu quero ir para esse ponto daqui. Ou entre duas superfícies, né, digamos, com o mesmo valor, ou de valores diferentes. Então, estou saindo dessa superfície que é dentro dessa faixa de 10 graus e estou indo para uma superfície dentro dessa faixa de 12 graus. Qual é a máxima variação aí, né, entre essa borda e a outra? Porque existem várias variações. Eu posso estar saindo para esse sentido, posso estar saindo para esse outro sentido, para cima, né? Então, entre elas, qual é a máxima variação que eu vou encontrar, certo? Então, sempre um ponto e o outro aí. E aqui está mostrando que eu tenho variações. Então, saio de um ponto para o outro, saio desse ponto para esse outro, também é outra variação, desse ponto para esse outro, variação. Então, vou ficar sempre variando. Então, se a gente observa mais a fundo isso aqui, para deixar um pouco mais organizado, a gente percebe que isso aqui nada mais é do que um vetor G vezes o escalar. Esse escalar dl é justamente o meu caminho entre um ponto e o outro, né? É essa variação entre um ponto e o outro. Porque, veja, essa variação, ela não necessariamente ela só vai variar em x, só em y, só em z. Ela pode estar variando em x e y, x e z, tá? Então, isso é importante a gente notar. A gente tem esse campo, está observando a variação da taxa desse campo, e esse G ele está indicando uma variação a partir de um caminho. Esse caminho depende do ponto inicial para o ponto final. Como que a gente pode observar um pouco melhor isso para a gente entender bem o que é esse G? Então veja, eu tenho esse campo escalar. Então, por exemplo, eu peguei lá do mapa 10 graus, ou então menos de 10 graus, esse do meio, 10 graus esse outro maior, e esse, temperaturas menores que 10 graus, temperaturas em 10 graus, né? E esse aqui até 12,5, por exemplo, né? Peguei lá do mapa. Então, para deixar um pouco mais evidente, dei uma organizada nesse mapa. Então, agora, nesse mapa, nesse campo escalar de superfícies equipotenciais, tá? Então, a gente pode observar essas superfícies equipotenciais da seguinte forma. Eu vou ter, né, nesse caso, uma superfície com valor V1, uma outra com valor V2 e uma outra com valor V3. E aí eu tenho uma variação, né, que é uma variação dV. Daqui para cá é uma variação dV e assim sucessivamente, várias variações entre superfícies. Então, imagina que eu estou nesse ponto 1 e eu quero ir para essa outra borda da superfície equipotencial. Então, cada caminho que eu escolho, então, por exemplo, esse caminho, ele vai estar direcionado nessa direção DL. E aí, por que está DL? Porque pode ser, eu estou variando aqui, não só em X, por exemplo. Eu não só estou no eixo X. Eu posso estar variando em X e Y, posso estar variando aqui nesse plano. Mas também eu posso não estar variando nesse plano, posso estar, inclusive, no plano 3D em que esse sentido, essa direção, né, esse vetor DL aqui, ele está tanto relacionado com X, com Y, com Z, tá? Então, esse caminho. E aí eu vou ter
uma taxa de variação aqui. Mas isso pode acontecer também para um outro sentido, um outro DL indo para a direção P. Então, estou desejando ir para essa direção P também. Só que observe que eu posso tentar vários pontos dentro dessa superfície. Vários. E aí o intuito é o seguinte, o que é esse G? O G, ele vai ser a minha máxima variação, tá? Então, eu preciso encontrar esse cara. E esse G aqui, ele é o máximo. Então, quando eu saio de P1 e vou para algum ponto aqui nessa superfície em que o meu θ ele é zero. Quando o θ é zero, eu encontro exatamente o G. Sempre quando eu não encontrar o G, eu vou ter um valorzinho, então ele não vai ser a máxima variação entre a saída dessa superfície equipotencial para essa outra superfície equipotencial, né? Então, a gente pode reorganizar isso. Então, a gente vai encontrar que a variação, né, como o meu sistema está sendo variado, eu estou querendo encontrar, digamos, pontos de mínimo, uma analogia, pontos de mínimo, mas eu quero encontrar um mínimo mesmo. Então, todas essas variações, digamos, são valores de mínimo. Mas qual é o mínimo global aí? É uma analogia. O mínimo global é esse G. E o G sempre vai depender desse ângulo θ, né? Que é para encontrar, né? Só vai ter o máximo quando esse θ for zero. Então, tipo, o que vai acontecer aqui? Eu vou encontrar várias projeções de G ao longo de DL, então tenho várias projeções e eu tenho um único lugar ali localizado em que eu tenho de fato o máximo de G. Qual é essa orientação de máximo de G? Como eu já meio que introduzi isso, né? Esse máximo ele vai aparecer quando o θ ele for igual a zero. Então, quando for igual a zero, a gente pode pensar sempre como um produto. Na verdade, é o produto escalar, né, dos caminhos que eu quero encontrar, apenas um é o máximo. Que essa seta está apontando de forma genérica, tá? Não necessariamente esse G é aí nessa direção, só de uma forma didática de mostrar. E a gente observa que o caminho de um ponto P para um ponto genérico de máximo que vai me dar o G, certo? Ele exatamente quando o dV sobre dl ele é máximo. Ou seja, está relacionado com a normal e essa normal ela aponta para a máxima magnitude de G. É isso que está sendo mostrado. Então, o dl ele é máximo quando o dl ele está na mesma orientação do dn. Isso quer dizer que o vetor desse cara ele é igual ao vetor desse outro cara, tá? É a direção, na verdade, né? A gente tá olhando para a direção. Então, é quando as direções são iguais, né? O versor tem que ser na mesma direção. Bom, então o que a gente vai acabar encontrando, né? Que esse dVdn, que vai ser a derivada normal, ele vai apresentar... deixa eu ver aqui... Ele vai apresentar uma magnitude de V, né, que vai coincidir com a máxima. Então, veja bem. Quando eu imponho que o θ ele é igual a zero, eu tenho a máxima variação, e essa máxima variação está na direção normal aí de G, né? Vai estar na mesma direção de G. E aí observe que G ele vai ter essa magnitude de orientação coincidindo com a máxima taxa de variação de V. Então, isso aqui é igual a isso, né? Essa magnitude vai ser igual a esse outro grau. E aí por isso que a gente acaba definindo, né, o meu G como sendo o gradiente dessa variação. Então a gente acaba tendo algumas características aí, que a primeira coisa é que a magnitude desse gradiente ele vai ser igual, como disse, à máxima taxa de variação de V. E nesse caso, a gente começa a observar que a unidade ela é distância.
Então a gente está trabalhando com a unidade de distância. A outra coisa é que esse gradiente de V ele vai apontar na máxima orientação da máxima taxa de variação de V. Isso é um outro ponto muito importante que se observa, né, dentro dessa variação. E o gradiente de V, assim, em qualquer ponto aqui, ele é perpendicular à superfície, né, constante que passa por esse ponto, ou seja, essa isosuperfície, né, então a gente vai encontrar esse valor de máximo. E aí tem outras características, né, que esse gradiente na orientação de um vetor unitário de V escalar a n, então se eu faço V, o gradiente de V escalar a n, ele vai ser a derivada direcional de V ao longo de AN. É por isso que eu falei que é na mesma direção, né? Então, agora se eu faço o produto escalar do gradiente pelo AN, aí eu tenho o máximo valor, né? Vai ver que isso vai dar um número, né? O gradiente é um vetor, escalar o AN, que é na direção de máxima do G, então a gente vai encontrar um escalar aí, né? Uma coisa importante é que a gente diz que se essa propriedade é válida, né, a gente tem um vetor G que é igual ao gradiente de V, a gente diz que o V ele é o potencial escalar de G. Tá? Então isso é uma propriedade importante. Então se existe essa correlação, a gente fala que o V é potencial escalar de G. Então isso é uma outra coisa importantíssima aí para se apontar. Observe que a gente pode trabalhar em várias coordenadas, né? Então listo as principais, cartesianas, cilíndricas e esféricas. E aí a gente pode observar agora esse campo escalar apontando, né? A gente vê esse campo escalar aqui sendo produzido, e aqui é o gradiente desse campo, que é um campo U. A gente tem algumas características que a gente tem que observar, né? A gente lembra que eu vou sair de um ponto e vou para outro ponto. Então isso é sempre importante de notar. Então estou saindo dessas, digamos, de extremidade de superfícies equipotenciais, digamos assim, né? Ou de linhas equipotenciais, também pode ser uma outra forma. E lembra sempre que é o produto escalar entre G e DL. Então, depende do meu caminho, da direção, não necessariamente, como a gente viu, é o máximo. Mas agora a gente já está encontrando sempre o máximo da superfície. Então, isso que é importante, porque a gente já sabe que o máximo é quando a gente faz aquela operação. Então, a gente já sabe que θ igual a zero significa dizer que eu vou operar no meu campo exatamente essa expressão, né? Esses valores, digamos assim, esse operador aqui, né? Então vamos ver, uma das características é a seguinte: primeiro eu vou passar, né? Então estou nesse ponto na origem, daí eu escolho um outro ponto. Então eu escolhi em cima dessa superfície. Veja que eu tenho um vetor. Então o gradiente ele vai ter um vetor, que ele vai ter uma direção, ele tem orientação, ou seja, tem uma direção e o sentido, e tem magnitude. Então a direção e o sentido é nesse lado, porque ele podia ter direção e o sentido ser para o outro lado, né? Mas ele tem direção e sentido, e tem uma magnitude também, que é representada pelo tamanho dessa seta. Então perceba que ele está apontando para onde existem mais contornos nesse ponto, tá? Então sempre depende do ponto que você está avaliando. É lá naquele ponto. Então, para aquele ponto eu tenho esse gradiente, para aquele outro ponto eu vou ter outro. Então aí a gente já observa que ele está apontando para a região onde tem contornos mais próximos, que isso mostra que o gradiente é maior, né, numa região de mais contorno, e aponta também para onde existem mais contornos, né? Contornos mais próximos e onde existem mais contornos nesse caso, tá? Então isso é uma coisa importante também. Então observe agora, ó, mudei, então aqui
eu tenho contornos mais próximos, e aqui eu afasto um pouco mais. Veja que o gradiente ele diminui, tá? Apesar de estar apontando também para as regiões onde tem mais contornos próximos, eu afasto ele dos contornos. Então, regiões onde existem mais contornos e mais contornos próximos, são duas coisas. Então aqui, mais contornos e mais contornos próximos. Aqui eu afastei. Aqui eu afasto, tá? Então diminuo o gradiente. Agora fui para essa outra região, eu aumentei o gradiente. Então agora os contornos estão mais próximos uns dos outros e também tenho mais contornos aí perto. Então eu aumento o gradiente. Isso aqui é só para a gente visualizar. 3 coisinhas bem importantes. A primeira foi que eu disse que a gente já sabe que o gradiente de U já é quando o θ é igual a zero. Ou seja, estou achando o máximo. E as outras duas coisas se relacionam com o contorno, só para a gente observar. Então isso é para essas linhas. A gente pode olhar também para o outro lado. Então aqui, ó, eu tenho esse ponto, ele está montando o máximo, a maior, a orientação, digamos assim, né, o máximo de G, ele vai estar apontado, né, tem um gradiente até bem grande para essa região. Então as linhas estão próximas, eu tenho muitas linhas e elas estão próximas, então tem um gradiente alto. Então se eu boto agora aqui, ó, já o gradiente ele vai apontar nessa direção, né? Já não tem um valor muito grande, tá certo? E aí eu posso mapear todos os pontos dessa região. Se a gente tivesse poder de processamento para fazer isso, mapeava tudo. Mas como eu não tenho, posso mapear algumas regiões. Então a gente começa a ver como o gradiente ele se comporta. Então ele vai gerar aqui, nesse caso, acaba gerando, entre aspas, um campo vetorial. Então o gradiente ele mostra regiões de máximo dentro de um campo escalar, certo? Então isso é uma propriedade muito importante para a gente entender como esse campo escalar ele se distribui, digamos assim, né? Como ele acaba trabalhando nesse processo de distribuição ao longo desse espaço, já que a gente está tratando de fato com posições, né? Como eu falei, isso é uma operação. Então esse operador chamado del ou nabla, né? Ele está agindo sobre o campo escalar e gerando um vetor, um campo vetorial, né? Então a gente vai chamar esse cara de operador del ou nabla, e ele pode aparecer em outras coordenadas, né? Aí dentro aqui eu botei coordenadas cartesianas, aqui deveria ser coordenadas esféricas, não deveria ter o V, né? Mas tudo bem, deixa eu já posso até inclusive ajeitar isso para não aparecer o V. Isso aqui está incorreto, certo? Pronto. Aqui deveria ser só o V, ou só o pronto. Agora só o operador gradiente, né, agindo, certo? Bom, então aqui tem algumas propriedades que eu comentei, que ele já é a máxima taxa de variação, ele já vai apontar para a máxima taxa de variação. Lembra do produto escalar lá do G pelo DL? E exatamente quando o θ é igual a zero. Esse operador ele vai achar o θ igual a zero. É isso que ele está. E não esquecer que se satisfaz essa operação, né, um campo A qualquer, agora estou chamando de A, um campo V qualquer, escalar. Quando eu opero ele, o gradiente, eu vou achar digamos, um campo vetorial A. Esse campo vetorial A, ele possui um campo escalar V, que é denominado potencial escalar de A, certo? E aí eu tenho algumas propriedades relacionadas,
o gradiente da soma de dois campos escalares, o gradiente do produto de dois campos escalares, o gradiente da divisão entre dois campos escalares, e assim sucessivamente. E esse último, que é o gradiente de 1 sobre módulo de R, isso aqui, o R, ele é o vetor posição, então lembra quando eu posiciono as cargas ali? Então, quando eu faço o gradiente em que eu tenho uma propriedade, que é 1 sobre R, isso aqui vai dar menos o vetor R, que é o vetor posição, dividido pelo módulo de R ao cubo, certo? Essa é uma outra propriedade muito importante. E aí, não é à toa que aparecem algumas coisas importantes relacionadas a isso no eletromagnetismo. Uma delas, que a gente já tratou, tem a ver com potencial escalar elétrico. E não é à toa que também ele recebe esse nome, né? Bem lembrando que quando eu desloco uma carga dentro desse meu campo elétrico, né? Então, essa minha carga está posicionada em RA, essa outra carga, eu estou saindo de RA, na verdade, e deslocando até RB, a partir desse caminho DL, que é o DL aqui está representando o caminho, né? Nesse meu campo elétrico, certo? Então, o campo elétrico e a gente sabe que esse potencial de A até B é menos a integral, menos porque é um agente externo que está fazendo isso, né? Por isso que é menos essa integral de E escalar DL. E aí a gente pode organizar esse potencial. Então a gente olha que um dV desse cara, então, um diferencial desse campo escalar aqui, que vai aparecer, né, desse potencial, ele é o produto escalar entre E e DL, certo? E aí eu posso organizar. Então, faço o produto escalar entre os dois, eu vou ter na direção X, na direção Y, na direção Z. Então vou ter o vetor campo escalar aqui, ou campo elétrico, e o vetor DL. Eu faço o produto escalar entre os dois, então vai ser essencialmente esse por esse, né? Esse por esse, e esse por esse aqui. Então eu encontro essa expressão e observe que menos E de x é dv dx, e assim sucessivamente, né? Se a gente for observar cada uma dessas componentes, né? E aí, tá faltando os termos aqui, né? De AX, AY e AZ. E a gente observa que... Opa, na verdade não deveria ter nem esse AX, nem esse AY e nem esse AZ, né? Porque é o produto escalar dos dois, tá certo? Não deveria ter aqui. Vamos deixar ajeitado. Eu estava dizendo que não deveria nem ter esse termo. Opa. Nem esse. Nem esse aqui. Pronto. Certo? Porque eu estou fazendo produto escalar. É x com dx nas direções AX. Então AX com AX dá 1. E aí isso dá o produto. E sucessivamente, né? É y com dy, ay, que vai dar 1. Certo? Então isso aqui é exatamente o gradiente de V. Certo? Então o campo elétrico ele é igual a menos o gradiente de V. O V ele é o potencial do meu campo E. Ou seja, o V ele é o potencial elétrico, certo? Então isso é importante a gente observar que se a gente tem um potencial conhecido, a gente pode encontrar o campo elétrico. E aí pode parecer até bem surpreendente que essa única função aí, esse campo escalar, né, ele possa conter todas as informações expressas pelas três componentes do campo elétrico, né? Só que assim, a gente pode observar que nesse caso as três componentes de E não são independentes uma das outras, certo? Isso é um ponto importante de se observar.
elas são explicitamente relacionadas pela condição de como o campo elétrico ele vai se comportar. Lembra daquele que a gente precisa observar, né? O campo elétrico ao longo do caminho fechado. Dentro desse caminho fechado, ele acaba sendo irrotacional, então conservativo, né, no caso, que é a integral do campo elétrico no caminho fechado igual a zero, né? Então, pela propriedade dele. Então isso é importante, que essa é uma condição, digamos que seria uma condição inicial ali, condição de contorno, condição do nosso problema para diferenciar os resultados. E aí a gente pode agora observar, dentro desse contexto do campo elétrico, como o vetor posição ele é importante, né, para esse nosso sistema. Então, imagine o seguinte, que a gente vai agora trabalhar com uma distribuição de carga. Essa distribuição de carga ela está posicionada em R', né? Então, eu tenho um elemento de volume dV', que é representado por esse R'. Esse elemento de volume gera uma contribuição aqui nesse ponto. Então, agora estou sendo mais rápido, né, com relação a isso. Então, tem um ponto aqui, que esse ponto ele está distante em R, e aí entre a diferença entre esses dois caras aqui, né, vou chamar ele de R maiúsculo, e esse vetor é x menos x', y menos y', z menos z', certo? Então, esse cara está na posição linha, e esse outro ponto está na posição sem linha, né? P e P', tá? Então, lembremos do potencial elétrico devido a um volume de cargas. Ele tem essa cara, só que isso aqui a gente pode afastar e calcular, né? Tipo, vou calcular a integral toda nesse bicho aqui. Ele pode ter uma distribuição de cargas constante. Então, se essa distribuição de carga for constante, a gente vai encontrar isso aqui, ó. E vai depender exclusivamente da posição, tá? Então, depende exclusivamente dessa posição. Onde que eu quero calcular o meu potencial, né? Então, eu posso ficar variando esse ponto aqui ao longo do espaço. Então, veja, eu tenho esse vetor posição, que ele aponta na direção AR, e essa direção AR é entre o meu elemento de volume para o meu ponto. Então, se for mais específico, então esse elemento, isso aqui tudo pode virar um ponto. Então, eu tenho um ponto onde está a minha carga Q, em direção aonde eu quero medir a minha contribuição, certo? Então, existe um módulo desse sistema. Então, a gente precisa calcular a ação de uma distribuição de carga no ponto P, mais especificamente essa ação desse volume diferencial no ponto P. Então, a integral toda, como a gente já viu que é constante, então eu poderia botar apenas um ponto constante aí. Então, observa que essa ação desse cara nesse ponto, ele vai ter o vetor R na direção a R. Mas eu posso também olhar pelo outro lado, certo? Posso olhar o outro lado. Que eu tenho um R', isso aqui mais para a gente observar que eu posso trabalhar num outro sentido, menos a R. Se, por exemplo, eu estou calculando forças, né? Se eu quero calcular, isso aqui é uma carga muito pequena, e eu quero calcular a força dessa carga nessa outra distribuição. Poderia ser também, né? Então é importante a gente notar essas correlações, que o módulo são iguais, tá? Tanto o módulo para R como para R', R maiúsculo, né? São iguais. Agora, os vetores unitários, eles são um vale menos o outro, né? Então, a R' é igual a menos o AR, certo? Isso em várias localizações. Uma outra característica importante é, em cima da carga, nesse caso aqui, ou se fosse na distribuição em cima dessa distribuição, o meu vetor posição ele é zero, tá? Então é uma outra coisa importante de se observar. Que isso vai acontecer. Então, eu posso estar passeando aqui dentro, né, com o meu vetor R, e a minha carga ela vai ser descrita apenas quando o R for igual a R', certo? Isso
é de extrema importância. Há uma coisa que a gente pode ver já de cara é que quando emprego que o campo elétrico é menos, aqui é menos, né? Deixa eu colocar aqui, também está errado. Menos o gradiente aqui, ó. Pronto. É menos o gradiente desse meu potencial. Observe que quando a distribuição de carga, né, o potencial é esse aqui, ó, e aí eu vou encontrar exatamente o gradiente de 1 sobre R, certo? Que é aquela propriedade. Então o gradiente de 1 sobre R é essa expressãozinha aqui. Deixa eu ajustar que eu tô menos aqui, né? Bom, então a gente agora precisa entender essa propriedade, que é meio até direta. Por quê? Porque se a gente faz o gradiente de 1 sobre R, isso aqui é o módulo, né? Então o módulo é esse cara aqui. Observe. Então empregando as derivadas aqui, né, eu vou encontrar essa expressão. 1 sobre R menos 1 sobre R2 e assim sucessivamente, né? Toda essa cara. Todas essas componentes, né? Então, que relacionam-se às derivadas parciais de R e 1 sobre R quadrado. Daí a gente lembra que o R, ele é um vetor posição. Então é x menos x'. E aí eu posso olhar, né, esse cara vai apontar para a máxima direção. Lembra que é a máxima direção? O gradiente aponta para a máxima direção. E aí eu observo o seguinte: quando eu aplico as minhas derivadas aí, né, em cima do meu gradiente, eu acabo encontrando o seguinte: essa relação menos 1R quadrado gradiente de R, que é a máxima direção. E quando eu faço o gradiente de R na direção AX, então eu vou derivar. Isso aqui dá 1. Na direção Y, isso aqui dá 1. Na direção Z, isso aqui dá 1. Ou seja, o gradiente de R é AX, AY e AZ. O que é AX, AY e AZ? Ele é exatamente o meu AR, a direção do meu vetor R, certo? Então eu acabo encontrando. Na verdade, isso já era para que a gente entendesse, já um resultado que fosse esperado do nosso senso, mas a gente mostra que o gradiente ele aponta na máxima direção, só que nesse caso específico a gente está tratando de um vetor, a gente não está tratando de um espaço, né? A gente não está tratando de um espaço como um campo vetorial, né? A gente está tratando de apenas uma posição de um lado para o outro. Então o gradiente nesse caso aí, ele não vai ser a máxima orientação e magnitude de isosuperfícies, né, dessas superfícies equipotenciais, mas ele vai ser a orientação do vetor R para o ponto P. É isso. Ou seja, de um ponto para o outro. E não de todos os pontos. Lembra que o outro eu fiz desse ponto para esse, para esse, para esse? Não é isso, eu não estou olhando uma outra superfície, eu estou olhando um ponto. Então eu vou ter uma máxima apenas, que é coincidentemente igual ao AR, certo? E a gente pode olhar inclusive fazendo para o outro lado. Então se eu estivesse olhando do ponto P para o elemento dV, eu vou ter o gradiente, né, também, que eu chamei de del R, o nabla R, né? Nabla linha R. E aí eu encontro a mesma propriedade, certo?
com o nabla linha R, e eu vejo que também é o AR linha, né? Vai estar nessa direção. Por quê? Porque agora eu não estou saindo de um ponto para o outro ponto, aí depois eu vou testar para outro ponto, depois para outro ponto, depois para outro, para poder encontrar o G. Não faço mais isso. Eu já uso o gradiente direto, que é quando o θ é igual a zero. Então saio de um ponto para outro, já encontro na superfície. Só que nesse caso, eu estou saindo de um ponto para outro ponto, não tem outro ponto para escolher, é só entre esses dois. E a direção entre esses dois é a direção desse vetor que eu estou encontrando, certo? Mais uma vez, o gradiente é, portanto, nesse caso aí, não a máxima orientação e magnitude entre isosuperfícies, entre superfícies equipotenciais, mas a orientação entre o vetor R de um ponto para o outro. É isso. Certo? Acredito até que pronto. Tá um resumo aí para a gente entender essa questão, né? E aí a gente acaba encontrando que o campo elétrico, inclusive está todo alterado aqui, ele pode ser dado por essa expressão. Aqui tem que ser menos, aqui tem que ser menos, e aqui vai ter que ser mais, né? Pronto. Ajustado. Certo? Então eu encontro que, dado o potencial, eu encontro o campo elétrico. E o campo elétrico, ele vai depender da posição, né? Da posição. E ele vai cair com R3 e posição. Que a gente pode só olhar como vetor, né? Se for o versor aqui, né? Vai ser o versor AR, apontando na direção do ponto P, dividido por R2. Uma outra forma de observar esse problema, né? Certo? Isso é importante também de se observar. E aí, além dessa propriedade do campo elétrico, a gente pode olhar agora quando existem conjuntos de cargas dentro do meu sistema. Imagina agora, em vez de ter uma só carga, eu quero encontrar o campo elétrico dessa distribuição, dado o potencial. Eu tenho duas cargas. O que isso gera, né? Eu lembro que eu comentei alguma coisa sobre o campo elétrico também ter a ver com a capacidade de polarização do meio, né? Então, existem meios que se polarizam mais do que outros a um campo elétrico, que eu falo da permissividade, né, elétrica, que isso resulta na densidade de fluxo elétrico, comento lá, né? Então a gente pode também pensar em como opa, aqui não ficou negativo, faltou um negativo bem aqui, tá, gente? Não, tá certo. Então a gente pode pensar exatamente como isso vai funcionar. Então eu tenho duas cargas ou distribuições de cargas, só que não está interessado na distribuição por enquanto. Então eu tenho uma carga mais e outra menos que. Ela está posicionada em D sobre 2, 0, 0, e a outra em D sobre 2, π, né, que a gente já está vendo em coordenadas esféricas. Por quê? Então a gente pode primeiro pensar assim, essa carga está no ponto Z, e essa outra está no menos Z, por exemplo. Forma mais rápida de observar, né? E aí, o potencial nesse ponto, ele é a contribuição, lembra do teorema da superposição? Posso usar aqui. Então, ele vai ser a contribuição dessa carga sobre esse ponto, mais a contribuição dessa carga sobre esse ponto. É isso que está mostrando aqui. E aí a gente sabe, a gente viu anteriormente, que a contribuição dessa carga nesse ponto é isso aqui. E a contribuição da carga nesse ponto é isso aqui. Dado que a gente está trabalhando com uma permissividade relativa igual a 1. Certo? Então só tem a permissividade μ0, né? Desculpa, epsilon 0. Tem um epsilon 0 aqui. Permeabilidade, só permissividade. Tá? Então tem esses dois caras. E aí a gente pode operacionalizar
para não ter que trabalhar com coordenadas cartesianas, isso aqui vai dar uma conta um pouco trabalhosa de se fazer, não se faz. Então já vou direto entender, né? Tenho essa distância D, essa distância entre as duas cargas aqui, que eu estou chamando de D, a gente pode usar já a expressão direta da distância entre duas cargas em coordenadas esféricas. Eu tenho, né? Então depende do módulo de R1, do módulo de R2, dos cossenos dos ângulos, do cosseno da posição, de onde elas estão localizadas. Então esse aqui é o tamanho da distância entre os dois. A outra coisa que a gente pode observar é qual é o módulo desse tamanho aqui e o módulo desse outro tamanho aqui. Aqui eu vou chamar de D1, que é de R1 ou da carga Q para o ponto, e de D2, que é da carga menos Q até o ponto 2, né? Então, essas são as relações. Eu vou usar usa-se a lei dos cossenos, né? Então, para encontrar a partir desse ângulo θ, só usar essas leis do cosseno. Então, o a quadrado mais é igual, né? O a quadrado é igual a b quadrado mais c quadrado menos 2 vezes bc cosseno do ângulo. Então, é isso que está fazendo. Esse outro cara aqui ele vai dar positivo porque o ângulo... Opa, deixa eu voltar aqui. Porque vai ser 180 menos esse cara aqui, né? E aí quando eu faço então, o cosseno fica negativo, atraso cosseno, então vai ser menos cosseno. E aí como é o menos da lei dos cossenos, isso aqui vai virar positivo, tá? Então, por isso que aparece isso aqui. Então eu posso organizar essa expressão. Então, eu organizo isso, já que, vou voltar aqui, o módulo de 1 sobre R, então vai ser a raiz desse cara aqui, e eu posso organizar com o intuito de usar uma expansão para pequenos valores. Eu já vou explicar isso aqui. Então aqui eu organizo. Então eu organizei esse cara aqui nessa componente 1 mais esse termo, e a outra é 1 mais esse outro termo, certo? Então só organizei, só dei uma organizadinha. Então algumas coisas a gente precisa considerar para esse nosso problema. Vou voltar aqui. Uma das coisas que a gente tem que considerar aqui é que essa distância D ela é muito menor do que essa distância R. Então essas duas cargas elas estão muito próximas com relação ao ponto que eu quero medir, sei lá, o potencial, o campo elétrico. Isso é de extrema importância. Então, se a gente tem essa propriedade, significa que esses ângulos aqui que vão aparecer entre as duas cargas, o R1 e R2, eles praticamente vão ter a mesma intensidade, tá? À medida que eu aumento essa distância, né, eu separo muito, a visão, né, do campo é como se essas duas cargas elas acabassem se tornando uma coisa só aqui dentro. Por isso que a gente está pegando o valor médio entre elas, né, para medir a distância aqui. Então vamos lá, organizei, vou chamar isso aqui de U mais quando isso é mais, ou U menos quando isso for menos. Então estou considerando que isso é muito menor que 1. Por quê? Estou considerando isso muito menor que 1 porque o R é muito maior que o D. É por isso. E aí eu vou usar uma expansão, tá? De U mais U elevado a menos meio. Isso aqui é exatamente esse valor quando o U ele é muito menor que 1. Ou seja, o D é muito menor do que o R. É isso que a gente está fazendo. Daí quando a gente faz isso, né? Então, já observando, né, substituindo o T, a gente encontra o valor do potencial. Então, o potencial para o dipolo elétrico, ele tem essa cara que depende dessa distância e desse ângulo. Isso aqui, essencialmente, ele se relaciona a como está a orientação
dessas duas cargas no espaço, assim, exatamente no eixo, um pouco virado, mais virado. Então depende como isso tá. Então eu tenho um ponto P aqui, eu tenho essas duas cargas aqui. Então depende de como essas duas cargas estão, certo? D cosseno θ. E esse R é a distância daqui, né? Então eu posso ficar virando essas distâncias, posso inclinar, certo? E aí implica diretamente. E aí se define, né, um momento de dipolo, que a gente vai chamar, que esse momento de dipolo ele é tem essa orientação, certo? Então eu vou ter um vetor orientado de menos Q até mais Q. Essa definição se dá a partir das linhas de carga, né? Então, uma orientação aí, a partir de como o campo elétrico de uma carga pontual ela vai se dar entre as duas, né? Então tenho esse tipo de orientação, Q vezes o D, que é esse vetor de distância. Observe que eu tenho digamos a mesma orientação, né? O vetor polarização tem a mesma orientação do D. Isso é um ponto principal. E aí a gente pode organizar melhor, já que a gente está trabalhando com essas coordenadas esféricas, né? Que o meu momento de dipolo ele é escalar com a R do nosso problema. Que nesse caso específico, né, o AR é o raio ali da minha esfera que eu estou trabalhando, ou seja, da posição do meu ponto P, porque aí o meu ponto P ele vai variar com o raio da esfera, né? Então ele vai valer para toda aquela superfície R de esfera. Se eu mudar um pouco para frente, mesma coisa, né? Que isso, né? O AR ele é o vetor R dividido por R3. Então, isso aqui já está feito. E essa consideração vale quando o dipolo ele está centrado na origem, como foi o nosso exemplo. Mas ele pode estar deslocado. Esse dipolo ele pode estar deslocado da origem. E aí a mesma consideração. O meu dipolo vai estar na posição R' e o ponto que eu quero achar está na posição R. Mesma coisa que a gente vem fazendo. Então, por isso que eu fiquei falando sempre sobre R e R', R e R', para a gente entender, já começar a generalizar esses problemas. Tá? E aí a gente vai encontrar o campo elétrico devido ao meu potencial elétrico, que é resultado de duas cargas pontuais que estão a uma distância D, que é muito menor do ponto que eu quero observar no meu campo elétrico. Tá? E aí o que a gente vai ter para o dipolo elétrico? Então, com duas cargas, 1 nanocoulomb e menos 1 nanocoulomb. Eu vou ter essa distribuição, né, do meu dipolo sendo formado. Essas são as superfícies equipotenciais. Então cada região dessa, quanto mais linhas, melhor minha resolução das minhas superfícies equipotenciais, tá? Então eu fiz só algumas. E aí agora eu mostro o meu campo elétrico também, certo? Então o meu campo elétrico ele tem essa cara. Então as linhas de campo elas saem da minha fonte e chegam no meu sumidouro, né? Mostrando tanto os potenciais elétricos como o campo elétrico, certo? Nesse caso aqui específico, como eu disse, o nosso epsilon relativo ele vale 1, mas poderia variar, então na verdade a gente poderia estar olhando também a densidade de fluxo elétrico. Então, mudo epsilon R igual a 2, aí mudei. Então, as linhas de campo vão ser diferentes, minhas superfícies equipotenciais vão ser diferentes, tá? E aí eu posso também traçar uma linha aqui e calcular o fluxo elétrico entre esses dois dipolos, ou quadripolo, enfim, posso estar trabalhando com isso. Então é importante a gente observar aí
como funciona, como operacionaliza e o que vai ser gerado em cima disso, né? Então aqui é um resumo maior sobre isso, sobre essas minhas linhas de campo, né? Tem o campo elétrico, aqui as linhas de campo elétrico, e as minhas linhas equipotenciais, aqui, digamos, a 10 volts. Então, em toda essa região, isso aqui vale 10 volts. Em toda essa região, isso aqui vale 10 volts. Ou 20 volts, né? Aqui poderia ser 20 volts. Em toda essa região, isso aqui vale 20 volts. Mesma coisa aqui. Linhas de mesmo valor de potencial. E aqui, linhas de mesmo valor de campo elétrico. Tá? De magnitude. Tá certo? Então, isso é um ponto bem interessante de se observar. E aí, falei dos campos escalares. Esses campos escalares, se eu aplico o gradiente para saber a máxima orientação desses campos escalares, eu posso observar também o comportamento deles como campos vetoriais, né? O gradiente acaba se representando no meu campo vetorial. Aqui no caso do campo do potencial elétrico é o campo elétrico. E esses campos vetoriais, eles podem ser observados, como a gente viu lá, através de uma superfície, ou seja, do fluxo que eu estava comentando, ou então de circulações. A gente pode ver como ele, ao longo de uma linha, ele se comporta. Então, como ele se comporta atravessando superfícies e como ele se comporta ao longo de linhas, certo? Como é que esse comportamento ele se dá, né? Aqui eu falei bem rápido. Então, posso calcular, posso ver como o campo elétrico está se comportando ao longo de uma superfície qualquer. Posso traçar uma superfície aqui e ver como as linhas de campo se comportam. Ou então, eu posso simplesmente calcular uma linha, sei lá, essa linha aqui, ó, equipotencial, e como as linhas de campo se comportam em cima dessa linha. Então, eu vou ter observações a partir de fluxo e a partir de circulações. Então eu já deixo a deixa aqui, né? Tenho 3 pontos aí, eu quero observar a vizinhança desses 3 pontos em como eles vão se comportar, né? Deixa eu voltar aqui. Dentro desse meu sistema. Então aqui a gente pode inclusive observar, botei mais evidência dessas minhas linhas de campo, como é que vai estar se comportando se isso for uma superfície, como é que essas linhas elas passam por essa superfície, ou se isso for um caminho, como é que essas linhas elas se comportam ao tocar essa superfície, essa linha, né? Então, são 2 formas aí que a gente pode trabalhar, tá certo? Então é isso aí, gente. Espero que vocês tenham trabalhado, então observado o campo. A gente veio trabalhando com o campo escalar, mas para dar a deixa do campo vetorial, certo? Então não esquecer aí. Valeu!